Olá, turma, tudo bem? Vamos lá então trabalhar nosso vídeo 21 da aula 1. Vejam bem, lá no vídeo 2 da aula 1, eu mostrei para vocês esse esqueminha aqui, no qual eu fiz a separação da peça em 6 partes, e inclusive enviei para vocês um modelinho no qual a gente via essas 6 partes claramente separadas de acordo com essas cores aqui, ó, e que é esse modelinho aqui. Então, que nós temos aqui o endereçamento, a apresentação, as teses e os pedidos e requerimentos, tá vendo? Então, hoje nós vamos tratar dessa parte aqui, na qual nós trabalhamos, perdão, na qual eu apresentei para vocês lá no vídeo 2 da aula 1, esse modelinho. Então vamos trabalhar isso aqui, tá? Aqui, deixando bem claro que, apesar de a gente poder fazer uma distinção entre pedidos e requerimentos, ela não me interessa, tá? Então, assim, para esse momento, porque eu estou querendo trabalhar um aspecto bem prático com vocês, ou seja, explicar questões de ordem prática para você construir a reclamação trabalhista, aprender a iniciar a construção da reclamação trabalhista em relação às suas partes. Então, aqui é apenas questões pragmáticas, tá? Bem práticas. Então, vamos lá. Quais são os pedidos? Primeira coisa, qual é o título no exercício que você vai colocar dessa parte? Você pode chamar de pedido, simplesmente, em caixa alta, tudo em caixa alta de preferência, tá? Você pode colocar pedidos e requerimentos. Pedido e requerimento, aí fica complicado, porque sempre tem mais de um pedido, tá? Mas, se acontecesse, se você está diante de uma peça que fosse só um pedido e um requerimento, é praticamente impossível, mas vamos supor que seria, então aí você poderia colocar aí no singular. Mas o ideal é você colocar pelo menos pedidos ou pedidos e requerimentos, como a gente vai praticar já já. Bom, quais são os pedidos que você tem que fazer? O primeiro deles é um pedido que eu chamo de pedido OABsiano. Deixa eu sair daqui um pouquinho para vocês entenderem essa questão do pedido OABsiano. Vamos lá. O pedido OABsiano é a necessidade que você tem de incluir entre os pedidos da sua reclamação trabalhista um pedido de procedência dos pedidos. Bom, não tem jeito. Para a gente lidar com esses pedidos, só tem uma alternativa. A gente tem que ir colocando isso em prática. Então, vamos praticar. Ó. Considere a tese sobre horas extras desenvolvida no exercício do vídeo da aula 18 e desenvolva a favor de Idalina, que a tese nós fizemos a favor dela, todos os pedidos e requerimentos de sua reclamação trabalhista. Então, eu vou parar aqui um pouquinho, né, e buscar lá o que nós fizemos, o exercício que está aqui, consta lá na aula 18 e a tese que nós desenvolvemos, tá? Bem, turma, vamos lá então. Trouxe para cá o exercício lá do vídeo da aula 18, né, perdão, da aula 1 do vídeo 18, o exercício que nós usamos para desenvolver a tese sobre horas extras, a favor de Dalina, e a gente vai trabalhar aqui agora os pedidos relacionados a essa reclamação trabalhista. Repare que em nenhum momento eu estou pedindo para vocês fazerem nem o endereçamento, nem a apresentação, tá? Por quê? Porque vocês têm que começar a visualizar a peça realmente com essas divisões. Uma coisa não tem relação obrigatoriamente direta com a outra, tá? Então, você pode trabalhar e deve começar a trabalhar cada parte delas tranquilamente de forma separada. Então, vamos lá. O que dizia lá no exercício? Ó, Idalina Jacinto é empregada da empresa de confecções de roupas femininas Princesa Mulher Imitada, desde 1º de outubro de 2023. Após ter sido dispensada sem justa causa, então aqui, na verdade, ela foi, né? Tem um errinho aqui no exercício, tá? Passou aqui despercebido naquela aula. Então, vamos lá.
Apesar de ter sido dispensada sem justa causa, em 20 de dezembro de 2024, decidiu ingressar com uma reclamação trabalhista pleiteando horas extras, uma vez que trabalhava das segundas às sextas-feiras, das 9 às 18h15, com intervalo das 12 às 13 e aos sábados das 8 às 12, sem intervalo. Com base nos dados relatados, desenvolva a tese sobre horas extras a favor de Dalina, uma vez que esta jamais recebeu qualquer valor além de seu salário básico. Então, nós colocamos aqui o título, né? Vamos deixar assim, esse aqui, não está tão grande, mas está bonitinho. Vou tirar esse monte de baboseira daqui, que eu já acho que decorre lá da explicação que a gente já trabalhou lá no vídeo no vídeo 18 da aula 1, né? Perdão, agora eu estou falando vídeo da aula 18, não, 18 da aula 1. E vamos aproveitar aqui a tese, ó. Repara bem, diz aqui, ó, do não recebimento das horas extras. Aí vem a gente desenvolveu a tese, né? Quando você termina de desenvolver as suas teses, aí você vai passar para a quarta parte da reclamação trabalhista, que é a dos pedidos e requerimentos. Então você vem aqui, ó, em caixa alta e coloca 2 pedidos. Pode ser só isso, tá? Mas se quiser fazer completo, você coloca 2 pedidos e requerimento. Na verdade, só tem um requerimento, tá? Para quem faz distinção entre pedido e requerimento. Mas pode pôr assim que tá bom, não tem problema nenhum, tá? Aí você vai começar assim, ó, preste atenção. Isso posto requer que sejam julgados procedentes os seguintes pedidos. Tá vendo? Isso aqui já é o suficiente, tá? E aí você vai numerar os pedidos que você vai fazer. Essa numeração vai seguir a numeração das teses. Tá? Então, aqui, quando você divide a petição em teses, você enumera as teses. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, preste atenção nisso. Quando você está desenvolvendo a peça lá no exame de ordem e ela é composta de diversas teses, você tem que enumerá-las, porque isso vai ajudar vocês a não esquecer dos pedidos relacionados a cada tese. Então, quando você coloca aqui número 1, ó, lá obviamente não vai ter só uma tese, vai ter mais de uma tese. Por isso que nesse modelinho que eu mandei para vocês, ó, tá assim, ó, 1 e 2, tá vendo? Ó? 1, 2, 3, tá vendo? Ó? E aqui, ó, você vai ver que você tem tese 1. Eita. Vou enquadrar isso aqui. Ó, tese 1, tese 2. Tá vendo? Ah, inclusive uma tá com pontinha, a outra tá com parênteses, não tem problema nenhum, tá? Isso aí não pega nada na prova de vocês, não. Fique tranquilo. Então, você, quando começa a desenvolver as teses, quando você tem várias teses, o ideal é que você vá enumerando cada uma dessas teses, tá? E essa numeração, você vai utilizando a mesma numeração das teses aqui embaixo. E aí, obviamente, vem a segunda parte lá da nossa explicação da aula de hoje. Primeira delas, que é o pedido de procedência dos pedidos constantes da reclamação trabalhista. Então, você pode desenvolver essa parte aqui, ó, que é esse primeiro pedido. O suposto requer que sejam julgados procedentes os seguintes pedidos, tá vendo? Simplesmente assim, ou você pode completar. Da presente reclamação trabalhista, o que passa a relacionar. Ó, ainda estou enfeitando, tá vendo? Bom, aí vai de acordo com cada um, tá? E aí, vamos voltando, ó. Segunda parte, segundo pedido, na verdade, que nós vamos ter que fazer. Relacionados às teses, tá? Diz aqui, ó, um pedido específico para cada tese desenvolvida de acordo com a ordem de apresentação das teses. Então, conforme você faz a apresentação das teses, por exemplo, aqui, ó, aquele nosso exercício lá que eu mandei para vocês, tem 2 teses, né? A da gratuidade de justiça, ó, e depois das horas extras. Aí eu venho com o primeiro pedido, gratuidade de justiça, segundo pedido, horas extras, tá vendo? Como aqui nós só temos um, que é
fazer o pedido relacionado às horas extras, ó, eu quero mostrar para vocês como é que eu vou desenvolver esse pedido. Então, repara bem, eu não vou mais fazer remissão aos fatos. Eu simplesmente, com todos, tá? De forma geral, eu simplesmente vou fazer remissão àquilo que eu digo que, no caso aqui a Idalina, a reclamante tem direito. Por isso, e foi isso que fez com que você estivesse recorrendo à justiça. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou copiar aqui para mostrar para vocês o que, que eu vou usar aqui da tese no pedido. Ó. Então, por exemplo, aí eu vou colocar aqui. Seja julgado por cento do quê? Primeiro pedido, né? Seja a reclamada, né? Porque o que, que a gente quer, ó? Condenada ao pagamento de 15 minutos todos os dias, além de sua jornada normal de trabalho, todos os dias em que a reclamante, reclamante trabalhou, além de sua jornada normal de trabalho. Tá? Aí eu não preciso citar mais artigo nenhum aqui, tá? Das segundas às sextas-feiras. Aí eu também não estou mais fundamento das segundas às sextas-feiras. Então eu não estou mais justificando nada, tá? Não estou mais justificando que ela tem direito. Eu simplesmente digo que ela tem que ser condenada com acréscimo de 50% sobre o valor da hora normal, bem como seus reflexos de mais velho trabalhista rescisórios. Tá vendo? Acabou. Eu não fico aqui citando artigo nenhum. Aí no total de R cifrão, 3 pontinhos. Toda vez que eu termino uma tese em que eu estou pedindo a condenação da empresa ao pagamento de alguma coisa, nesse caso aqui são horas extras, eu tenho que terminar com esse R cifrão 3 pontinhos, tá? Porque todo pedido de condenação na Justiça do Trabalho você tem que indicar o valor. Logicamente que, como a gente não faz cálculo na peça da OAB, obviamente que aqui eu não estou indicando o valor, tá? Então, repare bem, como no nosso caso eu só tinha uma tese, por isso agora eu coloquei o númerozinho dela, eu vou colocá-la aqui com o mesmo número, ó, igualzinho, tá? Porque isso aqui é para você não esquecer. Na hora da prova da OAB, nós vamos fazer exercício com mais de uma tese. Então, a gente vai ver isso aqui sendo colocado em prática daqui a pouquinho, tá? Agora, é só para vocês entenderem como é que vocês têm que pensar a elaboração desses pedidos. Então, segunda parte aqui, ó, além das teses, honorários, advocatícios, tá? Sucumbenciais. Então, o que, que eu vou colocar aqui, ó? 2. Professor, mas não tem a tese. Porque, na verdade, os honorários estão relacionados a todos os pedidos. Ele seria uma espécie de pedido acessório em relação aos pedidos principais. Então, por exemplo, aqui eu estou pedindo a condenação ao pagamento de 15 minutos todos os dias em que reclamou, além do seu jornal normal, ou seja, de horas extras, né? Então, o que, que acontece? Eu deveria, em tese, incluir aqui, além de honorários advocatícios sucumbenciais. Na verdade, pelo novo CPC, eu nem preciso fazer esse pedido, tá? Pelo novo CPC. Mas a jurisprudência da Justiça do Trabalho entende que no processo de trabalho esse pedido tem que ser expresso, ele não pode estar implícito, então não se aplica subsidiariamente o que está lá no novo CPC sobre isso. Então você tem que fazer esse pedido, né? Aí, seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Esses honorários advocatícios sucumbenciais estão previstos lá no artigo 791-A da CLT. Então, depois vocês deem uma lidinha lá, tá? Aí você vai colocar aqui, ó, de acordo com o presente arbítrio deste juiz.
tá? Como você colocou de acordo... Porque você não sabe quanto vai ser, então não precisa colocar R cifrão aqui, ó. Você não precisa colocar no total D, tá? Então, esse é o segundo pedido, tá bom? E nós temos um aqui que é um requerimento, que é o requerimento para produção de provas. O que significa isso? Todas as provas que você que forem indicadas no exercício, de preferência você tem que fazer referência a elas. Então repare bem, ó, lá na tese nós falamos que ela nunca tinha recebido essas horas extras, tá vendo? Por quê? Porque ela só recebia o salário básico. E onde é que está isso? Está nos contra-cheques. Então, primeira coisa, aqui voltando à questão desse pedido, ou aqui seria, na verdade, um requerimento de produção de provas. Eu vou primeiro falar de forma genérica, tá? Aqui tem mais números, forma genérica sobre a produção de provas, que é um texto que você vai usar em todas as peças, tá? Isso é importante. E depois, se for o caso, se o exercício tiver indicado algum elemento de prova, eu utilizo nesse requerimento. Então, quando eu termino aqui, ó, de fazer o requerimento ou o pedido de condenação em honorários advocatícios, o que acontece? Eu entro sempre assim, por fim, com o requerimento de produção de provas, tá? Requer provar todo o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos. Tá vendo? Pronto. Então, esses dois aqui, eles são basicões. Então, você vai usar sempre da mesma forma em toda a peça. Toda reclamação de trabalho que você fizer, você vai usar esses dois exatamente como eles estão aqui, tá? Sim, de forma bem simples e direta, sem precisar enfeitar muito, porque aí você não ocupa muito espaço. Você só vai ampliar esse segundo aqui se o exercício fizer alusão a algum elemento de prova. Diz aqui, ó. Com base nos dados relatados, desenvolva a tese sobre horas extras a favor de Dalina, uma vez que esta jamais recebeu qualquer valor além de seu salário básico. Tá. Eu posso pressupor que essa parte aqui, ó, está discriminada nos contra-cheques da reclamante. Aí eu vou colocar aqui, ó, em especial pela juntada dos contra-cheques da reclamante que demonstram que a mesma... Aí eu vou colar aqui, ó. Tá? Jamais recebeu qualquer valor além de seu salário básico. Entenderam? Então, de forma bem simples, o que eu tenho que colocar na cabeça aqui? 4 pedidos. Aí, mas prova, requerimento, tal. Bom, enfim, tá? De forma prática. Pedir a procedência. 1. Cada tese que eu for desenvolver, eu enumero, coloco um número nela. Depois, eu vou aproveitar esse mesmo número para fazer o pedido lá embaixo. 2. Então, de cada tese, então, por exemplo, se eu tenho numa reclamação trabalhista 9 teses, eu vou ter que fazer 9 pedidos. Tá? 3. Eu faço pedido de condenação da reclamada, do reclamado, ao pagamento de honorários advocatícios, sucumbenciais, tá? Citando o artigo 791-A da CLT. E, por fim, eu faço pedido de produção de provas de forma genérica. Eu só vou incluir aqui alguma coisa específica se o exercício me der essa informação. Se o exercício não me der uma informação específica, eu não faço a inclusão de nenhum meio de prova específico nesse requerimento.
Então, quando ele é geral, ele termina aqui, ó, tá? Então, quando ele não é geral, se eu tenho lá, como nesse caso aqui, eu tenho essa informação de que ela nunca recebeu além do seu salário básico, onde é que está isso? Obviamente no contra-cheque, nos contra-cheques dela. Então eu quero fazer trazer essa informação para cá, aí eu a incluo aqui, tá? Em tese, você deveria fazer isso em todos os exercícios, mas o que eu tenho reparado é que nas correções da OAB tem sido aceito só o pedido genérico de produção de provas, que é esse aqui, o basicão. Então, você fez o basicão ali, pá, acabou, você se tentou e rolou, tá? Então tem sido aceito assim. Mas o ideal é você ter na cabeça que quando o exercício faz alusão a um determinado meio de prova, a gente vai trabalhar isso mais vezes, devagarinho, com outros exercícios que a gente vai fazer, você traz ele para cá também, juntamente com o requerimento de provas, tá? E aí o que acontece? O requerimento de provas, que é para finalizar essa parte de pedidos e requerimentos, você começa ele sempre por fim. Tá? Ou seja, acabou, aí eu vou passar para outra parte, você está indicando isso, para outra parte da reclamação trabalhista, que é o valor da causa, e que, obviamente, nós só vamos estudar isso no nosso próximo exercício. Ou, perdão, no nosso próximo vídeo, tá bom? Aqui da aula 1. Não se esqueçam, qualquer coisa, entre em contato pelo Zap Zap Zap. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.